meus caros amigos e irmãos da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos, quarta-feira, para mais um Página Aberta. Hoje, estamos com uma companheira diferente aqui da usual, que acompanha com a gente no nosso programa, nossa querida Giane, conhecida de vocês no outro programa que a Federação Espírita Paraibana faz, o Ponto a Ponto, só que aos domingos, Hoje a minha esposa não pôde estar aqui, a Mari Lourdes, e a Giane veio para dar o seu contributo. Tudo bem, Giane, contigo? Logo, uma responsabilidade grande, né? Substituir Mari Lourdes, que é tão estudiosa, tão aplicada. E, Modéstia à parte, né, Giane? e é uma pessoa que eu sei que lê muito, estuda muito e sempre vem muito preparada. Espero dar conta do recado. Inclusive, viu, o tema, já que você falou nesse inteirinho, muito modéstia, né? Aí é justamente Emmanuel hoje no livro Vinho de Luz, ele vai falar de executar bem. Então, já que você falou de muito estudo, de muita reflexão, vamos executar bem. Vamos ver o que é que o nosso querido Emmanuel, pela pena maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, tem a nos ofertar com esse tema tão expressivo. Vamos lá? E aí, Giane, dê os seus primeiros pontos. Tudo está com base em Lucas, capítulo 3, versículo 13, que ele diz o seguinte: e ele disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Aqui a frase de João Batista, quando as pessoas procuram ele para o batismo e perguntam o que é necessário, nesse contexto, e essa é uma das respostas que ele dá, porque vários grupos de pessoas vão se aglomerando e perguntando. E ele diz, não peçais mais do que vos está ordenado. E aí fica a pergunta para a gente. Primeiro a gente tem que saber o que é que nos está ordenado, né? Exatamente. E, como eu sempre digo, é bom relembrar, prestar atenção no título que Emmanuel dá ao ponto, Executar bem. O que é que ele quis dizer com isso? Então, vamos às referências de Emmanuel. Primeiro, ele diz o seguinte: a advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. Então, não é uma advertência qualquer. A gente sabe que João Batista ele foi o precursor. Então, ele veio, uma palavra tão feia, mas a gente sabe que, sendo o precursor, entende-se que ele veio preparar, ele veio antes, ele precedeu Jesus e veio preparar o seu caminho. E aí ele vai dando essa dica, para que não peçais mais do que o que vos está ordenado. E aí, na dinâmica do dia a dia, só pelo esse contexto de frase aqui, a gente vê que a gente sempre tem alguma coisa a executar na nossa dinâmica, no nosso dia. E muitas vezes a gente vai num aprendizado, o aprendizado se torna rotina, a rotina vem mais aprendizado, e aí a execução ela vai se tornando uma prática, um costume, obviamente, não naquele ponto único e exclusivamente. E é interessante, a gente também não vislumbrar coisas muito assim fechadas, Giane? Porque a gente sabe que o Cristo, em outro momento do Evangelho, ele fala, que quando a gente vai caminhar com alguém, se ele pedir para a gente caminhar 1000 quilômetros, a gente caminha mais 2000, Lembra dessa frase, dessa coisa do Cristo? Ele diz que se alguém pedir o teu agasalho, dê logo a vestimenta inteira. Ou seja, parece um processo digamos assim, parece um processo de uma coisa estar fechando a outra, ou uma coisa estar se contradizendo a outra. Mas aí a gente vai ver que não é bem isso, Porque, como está também na Gênesis, que está escrito lá que a cada dia o seu bom termo, o seu maná, que a gente não deva nos preocupar com as coisas do amanhã. E aí Emmanuel, ele vai chegando mais ou menos nesse ponto.
E essa advertência, e é curioso que Emmanuel é fantástico. Cada palavra de Emmanuel tem o quê? Olha bem como ele começa. A advertência de João Batista, a massa inquieta. Então, aí já dá uma dica como é essa questão, né? Do executar bem. Porque se a gente for até observar mesmo o contexto onde essa frase surgiu, quando as multidões foram a João Batista para serem batizados, e eles, em determinado momento, raça de víboras, né? E ele explicou justamente que ele queria trazer o sentido do batismo, que não era um ato meramente Formal, né? formal, mas ele era uma transformação, que exigia uma transformação. E aí as pessoas perguntaram, mas então o que nós devemos fazer? Então era justamente por isso que as pessoas estavam inquietas. É uma agonia, né? De Porque momento. elas estavam naquela sensação que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, que a gente tem que executar a qualquer custo, a qualquer preço e de pronto, né? Se a gente for Exatamente. observar bem, a sociedade em que a gente vive hoje, a gente está nisso. A gente tem que, quando chegar a X idade, a gente tem que estar casado, a gente tem que estar com filhos, a gente tem que ser o melhor profissional da nossa área. A gente tem tudo muito determinado, uma ansiedade de conquistar as coisas muito rápido. E a própria dinâmica da informação com internet, com redes sociais, né? Ficou uma coisa assim, é muita coisa jogada ao mesmo tempo nas nossas cabeças. Principalmente a informação tem aquela coisa, eu tenho que estar acompanhando tudo porque eu não posso estar 5 minutos desatualizado. Eu não posso determinar que eu só vou parar para ler determinadas coisas. Eu tenho que estar online 24 horas. Né? É uma exigência permanente da gente estar sempre pronto e apto para alguma coisa. E aí, se a gente se envolve ademais, né, toda essa dinâmica da forma com que a sociedade cobra, será que a gente vai executar bem alguma coisa? Será que a verdade vai estar lúcida para que a gente possa, de fato, avaliar, interpretar e dar o nosso ponto de contribuição? Porque, obviamente, voltando no contexto histórico, a massa, né, que Emmanuel fala aqui, que procurava João Batista, ela estava de fato ansiosa, já se falava da história do Messias, né, daquele que vinha libertar o povo, daquele que vinha trazer, digamos assim, a transformação à sociedade tão sofrida, dominada pelo jugo romano. Então havia uma ânsia de fato, havia uma secura, né, de uma realização, de uma transformação, de um chegar de momento. E aí, João Batista, como quem diz assim, calma, não vá pedir mais do que você pode fazer, do que você pode realizar, mas só o que está ordenado. Vamos ver o que Emmanuel continua dizendo. Só complementando aquele comentário que você falou com relação ao comentário de Jesus. Você disse, no momento a gente pode achar até que é contraditório. Ainda nesse contexto, a gente vê quando ele diz assim, quem tem 2 túnicas, que dê uma. Quem tem comida em abundância, que também divida. Isso. Então, na realidade aqui, quando a gente se frisa, não é que a gente não possa ir além, né? Mas é que a gente possa saber realmente a medida, porque às vezes é o ponto fundamental. A túnica a mais já é o além. Então a gente se libertar desta túnica, o excedente como um ato de caridade, generosidade e até de razão, já que é excedente, né? Então exatamente. É você voltar a ter realmente noção do que é necessário. Exatamente. E o necessário que é o essencial, né? Que aquela história, a gente não vai naquele sentido de exceder as possibilidades ou até o momento da realização. Conhecer os limites. Conhecer os limites. E aí não tem como fazer isso sem o processo de autodescobrimento, né? Eu acho que você não impor limites, de uma certa forma, porque
Se você precisa estender a mão, você Não é não determine. Conhecer. Você não determine até onde sua mão vai, né? Se é para estender a mão, que estenda onde for necessário. Exatamente, mas é conhecer o seu limite, a sua extensão. Não é certeza. imposição, é educação. Porque a gente sabe que nada imposto resolve. Ou mesmo naquele sentido de eu querer também abarcar o mundo com as pernas e com os braços, né? Não tem como. A gente tem que fazer. É como aquela história do elefante e do beija-flor no incêndio da floresta. Lembra? É mais ou menos por ali. O beija-florzinho estava ali, ó. Voava, pegava um lagozinho, enchia o biquinho dele, ia lá, jogava. Imagina um cuspe de água de um beija-flor, num incêndio numa floresta. Aí o elefante viu aquilo e começou a questionar o beija-flor, que não ia adiantar, que ele não podia estar fazendo aquilo, que não ia resolver. Mas aí a resposta do beija-flor tem a ver com a história do executar bem. Eu estou fazendo a minha parte, né? Então, se cada um fizer a sua parte, imagine. E essa parte pode ser muito, pode ser pouco, dependendo da possibilidade de cada um. Não importa, né? Não importa. O importante é você fazer. Vamos ver o que Emmanuel diz, né? E aí, já no segundo parágrafo, Emmanuel já leva um ponto do tema, da essência que ele vai tratar. A ansiedade. Ele diz que a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Olha bem, a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. E aí a gente entra naquela vertente. Por que se diz que o Espiritismo é consolador? Porque a verdade é descortinada, porque o entendimento é literalmente dado, não é? E aí, Emmanuel, ele magnificamente dá a dica, porque o que a gente muitas vezes quer é experiência própria, né? Eu já conheço o Espiritismo há mais de 30 anos, mas no início eu já cheguei a entrar em processo de depressão. Por quê? Porque aquela cobrança, sabe, Jeane? A gente sabe que a gente tem que fazer o que é certo, mas também temos que entender que em alguns momentos o erro vai vir à tona, que é a nossa realidade, é aquilo quem somos. Então a cobrança me veio muito forte nesses momentos de erro, e aí a gente acaba entrando naquele parafuso que vai desenroscando e acaba esfacelando tudo. E aí a gente tem que ter cuidado para que não aconteça como aconteceu comigo, de a gente até nessa cobrança excessiva entrar em processo depressivo. Né? Porque o que o Espiritismo quer não é perfeição de você. O que a espiritualidade quer não é que você realize tudo no átimo. Uma coisa que a gente aprende, né, com a maturidade, né, que a gente vai desenvolvendo no entendimento, é que nós somos natureza. Se somos natureza e observando os processos da natureza, a gente vê que ela não dá salto. Tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento. E não adianta você querer estourar isso aí. Né? E a gente vê exemplo, todos aqueles que infelizmente querem fazer mais do que podem, acabam infelizmente caindo, mesmo com o conhecimento da doutrina. E aí entra a questão da ansiedade, como Emmanuel diz, sendo inimiga do trabalho frutuoso. O importante, a gente vai descortinando, a gente vai entendendo, não é aquela história de não cair jamais, mas quando cair, está antenado na oração e na vigilância,
buscar a oportunidade, buscar esclarecer do porquê daquela queda, o que foi que aconteceu, o que é que eu posso fazer para melhorar, para consertar, mas ficar tranquilo, sem precipitação, porque nós somos falhos. Nós estamos caminhando, não é para ser anjo não, viu? Eu digo isso, mas eu aprendi de outros. E isso me ajudou muito, como vai ajudar qualquer um que adentra nessa base. A gente está aprendendo a ser gente, meus irmãos, ainda. Nós estamos em processo de aprender a sermos humanos. Quando a gente aprender a ser humano, aí a gente vai caminhar para ser gente. Aliás, para ser anjo um dia, né? Mas é um processo. E as quedas são até, eu não vou dizer fundamentais, mas muitas vezes necessárias. Porque é aquela história, daquele momento que vai transparecer a sua falha, que vai vir à tona, você tem que aceitar aquilo ali, você tem que entender aquilo ali, e nesse processo, com tranquilidade, procurar trabalhar aquilo ali. Uma palavra que você falou, eu achei muito interessante, da gente frisar bem, é a questão do equilíbrio. Porque às vezes, quando a gente lê essa frase aqui, não pensais mais do que vos é ordenado, né? Às vezes a gente pode parar e pensar e dizer, mas eu trabalho, digamos, eu dou 2 horas do meu tempo que eu trabalho na seara do Cristo, mas eu posso dar 4 horas, eu posso dar 5 horas. Que puder. Então por que? Se só me é pedir 2, eu posso dar mais, por que não dá mais? Mas aí a gente tem que ter o equilíbrio e a sabedoria de saber, essas 2 horas, 3 horas que eu posso dar além do que me é pedido, né? Será que não são 2 horas, 3 horas do meu descanso que é necessário, do meu momento em família, do meu estudo? Por quê? Porque você não pode simplesmente dedicar todo o seu tempo, toda a sua energia para ser ou o melhor espírita do mundo, ser mais evoluído, ou para ser um profissional mais preparado também, deixando em detrimento outros aspectos. É porque tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que trabalha demais para ganhar muito e esquece das outras coisas. Tem gente que só se dedica a um núcleo, a um momento, a uma família e também esquece os demais. Tem gente que adentra no campo da religiosidade, vira sacristão de igreja, pulga de centro espírita e também abandona o resto. Então, a gente tem que ter equilíbrio e nesse sentido, com relação a ele fala, a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Por quê? Se eu estou na ansiedade de fazer muito, de chegar além, né? Até a própria reforma íntima, eu quero me transformar muito rápido, então a gente vê pessoas que são fanáticas religiosas. E de onde vem esse fanatismo? Dessa necessidade urgente de transformar quem eu sou. Então, às vezes a gente muda a vestimenta, a gente muda os hábitos, mas a gente não nos transformou internamente. Porque isso não é um processo, como você disse, como nós somos natureza, essa transformação interior é um processo que não dá saltos. É um dia de cada vez, é nas experiências, é você sabendo dosar cada momento, cada instante, cada etapa da sua vida, buscando equilíbrio, se conhecendo. Porque como a maioria de nós, a gente nem para prestar atenção em quem nós somos, né? A gente não sabe os nossos limites, a gente não sabe... E vai colocando muita coisa embaixo do tapete, deixando para depois, né? Não aceitando. E quantas vezes, porque a gente não nos conhece, não conhece os nossos limites e vai indo cada vez adiante, quantas vezes, às vezes a gente chega e faz, eu não estou aguentando, eu não estou dando conta. Por quê? Porque desequilibrou. Porque justamente quis ser além, né? Usou da sua ansiedade. E Joana de Ângeles, né, sobre esse ponto, a ansiedade, ela fala o seguinte, que a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, impulsionado ao competitismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores contingentes de uma sociedade eticamente egoísta, predominando, no caso, a insegurança no mundo emocional das criaturas por essa consequência. Ou seja,
é uma característica que está presente, muito presente na nossa sociedade, que possibilita o desenvolvimento e a ascensão do egoísmo sobre o desenvolvimento das emoções, da estabilidade emocional das criaturas. Porque se eu sempre ajo nesse contexto, eu vou ser o fanático. Porque a gente, quando fala de fanatismo, Jeane, a gente só pensa na religião. Mas existe o fanático do trabalho, existe o fanático Tanto da religião. Que existe. Existe Workaholic é um termo já comum hoje. Existe o fanático do estudo, né? Ou seja, é aquele que focar é interessante, é válido, mas vai no exagero, né? E por uma posição de estar olhando só para o umbigo dele, sem verificar as circunstâncias e o que está acontecendo em volta. É como se ele caísse numa redoma onde só existisse ele e as suas possibilidades e o seu desenvolvimento. Porque quer queira, quer não, e é interessante a gente verificar isso, e não foge do contexto do título de Emmanuel, de executar bem. Em alguns momentos das nossas vidas, a gente vai ter que adiar algumas coisas, a gente vai ter que abrir mão de outras, para não prejudicar o contexto, a realização, o momento de outros. Isso em família, a gente vê isso com muita naturalidade. E não é o fim do mundo, não é? Não é dizer que eu estou sendo falho com o meu desenvolvimento, que eu estou perdendo a minha oportunidade. Ao contrário, eu estou ganhando, eu estou aprendendo outras coisas, né? Desenvolvendo o mundo emocional, que quando eu sou levado pela gana que a sociedade impõe e me deixo levar ao gosto, né, da Maria vai com as outras, eu acabo perdendo essa base para ser um ser que está seguro emocionalmente. Isso é muito grave, né? E ela diz lá embaixo, nesse mesmo texto, que o grande desafio da contemporaneidade para o homem é o seu autodescobrimento. Aquilo que a gente vem falando. Responder com bate-papo, né? Eu acho que isso aqui já foi uma copiada de alguma coisa, mas é isso aí mesmo. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, né? Acho que a colada aqui, ele pegou alguma coisa de outro texto aí. Mas aí a gente vê como fecha Joana com o que Emmanuel está nos cantando aí. É um desafio muito grande, né? E assim, o ritmo de vida das pessoas não colabora. Porque a gente está num ritmo que você liga o piloto automático e vai. Mas por quê? Porque a gente se deixa levar. Só que aí a gente tem que justamente fazer esse trabalho inverso. A gente começar a cada momento refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente, de fato, está inteiro nas situações, né? Então, quando eu estou em família, está inteiro em família. Quando eu estou no trabalho, inteiro no trabalho. Infelizmente, o que é que a gente vê na sociedade de hoje, né? As pessoas se reúnem no almoço, aí tá lá, ao invés de um diálogo, ao invés de estar inteiro, como você está dizendo, é um no tablet, é outro no Facebook, é outro não sei o quê. E parece ali que não existe ninguém. Você está em conjunto, mas está sozinho, isolado, não está inteiro, né? Isso é muito importante, isso aí que você acabou de falar. Quando ele, até aqui da finaliza assim, a palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda o espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. Só que a gente leva em consideração o compromisso assumido no nosso trabalho, um trabalho que a gente assume na federação, mas família também é um compromisso assumido. Sempre. Assumido na espiritualidade. E com muito mais até responsabilidade. E às vezes de muitas existências. Então, assim, cada aspecto da nossa vida é um compromisso assumido. Então, a gente tem que ter a serenidade, o equilíbrio
para, dentro da limitação de cada um, a gente ir administrando. E dentro desse contexto que a gente estava falando com relação ao se conhecer, a gente sempre fala, você falando assim, a gente vai aprender a ser gente, depois aprender a ser anjo. A gente vê na doutrina que ela diz que para a gente se tornar anjo, a gente tem que fazer crescer as duas asas, do conhecimento intelectual e do moral. Então, justamente, não adianta eu ser a pessoa mais estudiosa da doutrina, né, e devorar os livros, conhecer tudo, mas eu não conseguir praticar aquilo. Implementar. Eu não estou executando bem. Eu não estou executando bem. Então, eu posso até ser um ótimo estudioso, mas ainda não estou executando bem. É equilíbrio. Eu preciso das duas asas para voar. Sempre, né? Porque aí a gente vê, ó, se você visualizar mentalmente um avião, para ele sair daqui e alcançar o seu destino rumo ao horizonte, ele só consegue isso se ele nivelar as duas asas. Aí ele vai, segue em frente. Se em algum momento da trajetória ele desnivelar a asa, ou para a esquerda ou para a direita, o que é que vai acontecer? Ele não vai alçar ao horizonte, ele vai começar a dar a volta naquele sentido que sua asa dobrou. A chegar a um ponto que, se ele permanecer naquela vertente inclinada, ele fica em círculos, até que se endireite novamente o prumo para ele poder alçar novamente o voo rumo ao horizonte. E esse exemplo que você deu é muito, porque muitas pessoas se encontram em círculos. Elas são pessoas que estudam, que se dedicam, mas não saem do canto. Não se abrem, né? Estão ali naquele mesmo processo. Por quê? Equilíbrio. Porque falta justamente o entendimento. Falta justamente aquela carapuça que deve cair em si, na mensagem que chega, na palestra que ouve, na explosão que surge. É vocês. Rapaz, isso aqui é a minha cara. Não, isso aqui veio para mim. Porque geralmente o que é que a gente faz? Olha, se fulano tivesse nessa palestra assistindo. Eita, esse evangelho de hoje, olha, tá vendo? Isso é para você. Mas nunca a carapuça cai para si. Né? São fugas. São fugas que a pessoa vai executando na sua trajetória de autoiluminação, que vai fazendo com que ela vá adiando os seus processos. Ela internaliza a mensagem, mas não vivencia, não coloca a evidência para si e acaba deixando de realizar, de executar bem, né? Porque o que vem, meus irmãos, quando a gente está, né, em algumas circunstâncias que está nos incomodando, quer queira que seja a circunstância, pode ir atrás. Ali tem um ponto seu, não é do outro não, que precisa ser trabalhado, que precisa ser observado, que precisa ser entendido, que precisa ser transmutado. Porque não é eliminado, não é negado que a gente resolve as coisas, não é negando, não é eliminando, mas é entendendo, aceitando, para aí começar o processo de transmutação daquela energia. E até que ele dá continuidade aqui no texto, ele diz: as realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Então, você querer ser o que você não é. Mesmo no bem. Mesmo no bem. Porque se você está ali executando maravilhosamente o varrer na casa espírita, a limpeza, né? O servir do copo d'água, se você não desenvolveu em si a capacidade de administrar, de gerenciar recursos, de vender livros, de aplicar passes, isso e aquilo outro,
E se você for se aventurar a fazer isso sem estar preparado, você não vai executar bem. A sua tendência à queda é grande, não é? Se você só é suficiente e sabe aplicar o medicamento à lesão que é superficial, se você querer se atrever a ir adiante, a usar o bisturi, a penetrar na carne, a aprofundar o tratamento, você não vai conseguir fazer isso. Porque você não tem o preparo, você não tem aquela dinâmica do aprendizado. Você tem que ir naquilo que você faz e sempre fazer da melhor maneira possível. Porque para Deus, Jeane, é isso que as pessoas muitas vezes, elas se sentem, né, humilhadas porque acham que realizações A ou B são menos valorizadas, não tem tanto valor ou cunho, né, de responsabilidade, de ganho mesmo em caráter evolutivo do que outras realizações, do que outros contextos da vida. E não é assim. Para Deus, toda realização é essencial. A mínima que seja, ela é bendita, ela é bem-vinda, ela é aplaudida no mundo espiritual, quando ela é executada bem. É que a gente vê até na própria lei, né? Ela diz assim que existe o crime daquele que age por imperícia, ou seja, você não sabia, mas fez, sem saber. Porque, então, muitas vezes a gente se pega nessa imperícia, no intuito de chegar a alcançar aquele lugar, ou aparentar que chegou, né? Ou dizer assim, olha, eu sei fazer, a gente faz mesmo sabendo que não sabe fazer. Então, por que a gente não fazer o exercício da humildade e dizer o que eu posso fazer vai até aqui? Mas se você tiver um tempinho para me ensinar, eu posso até fazer mais, né? Mas a nossa falta de humildade não nos permite. Porque no nosso contexto de nada humildes, a gente acha que a gente está pronto para tudo a qualquer hora. Como Joana falou, né? Essa ansiedade da sociedade moderna, ela é muito potencializadora, né? Potencializadora do egoísmo, não é? Porque é aquela história do ego, é o querer aparecer, não é o querer fazer. E, assim, é o querer aparecer, fazer mais do que o outro. A gente vê também... É uma competição. Né? Eu acho que com todas as informações que a gente tem, com tudo que a gente conhece, principalmente na doutrina espírita, existe uma ansiedade da gente também de se transformar rapidamente, né? De se virar o anjo rapidamente. E outro dia eu escutei um relato de uma mãe muito angustiada, a mãe espírita e a filha espírita, porque a filha resolveu virar vegana. Pronto, até ontem eu comi carne, a partir de hoje eu não como, né? Porque eu vou estar salvando os animais. Então, toda uma ideologia por trás daquela tudo. Mas, e a mãe muito aperreada, só olha, a única coisa que você pode passar para ela nesse momento é que tem que ter equilíbrio. Porque nada contra. Substituir adequadamente. Nada contra. Mas para que se mude radicalmente uma alimentação, também é necessário um processo. Um processo, com certeza. Então, se você quer se melhorar num aspecto, a gente tem que ter a consciência que isso é passo a passo. E não é dizer, a partir de hoje eu serei assim. Eu acho que a frase certa é, a partir de hoje eu tentarei ser assim. Exatamente. Porque é no exercício do dia a dia que você vai se corrigindo, que você vai se policiando, que você vai vigiando, né? Se vigiando, não os outros, né? Se vigiando. Porque olha, se tem uma frase que eu acho que cabe em todas as situações, é orar e vigiar. Sempre. Eu também tenho essa mesma ore. dúvida. Na dúvida, ore. Se você não sabe o que fazer, ore. A solução aparece. É como se nesse momento, seja me dê orientação, me ajude. Né? E o vigiar é estar atento a você.
né? E como eu estou Naquilo reagindo, que você pode fazer. para naquilo que eu você estou está pronto, fazendo. de fato, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre nessa hora E vigiar. outro aspecto interessante, né, é a gente entender que ninguém está aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para dar conta do nosso processo. Isso. Se o outro está adiantado, vamos aplaudir ele. Se o outro está atrasado, vamos ajudá-lo. Mas eu não tenho que estar me preocupando. Não, porque, eita, fulano está lá na frente, eita, vamos correr. Se eu não estou nem preparado, aquela história da preparação que você falou, eu não tenho fôlego, né? Ainda conquistado, ainda desenvolvido para poder estar ali. Para passar por aquela Não é situação bem, né? Mas aí Executar bem. a gente vê, eu não tenho que estar me preocupando nesse sentido com o outro. Eu tenho que estar interessado, dinâmico, ativo, orando e vigiando, e não contemplativo em situações de contemplação, né? Eu não Pura e tenho condições simplesmente. ainda, então fica aqui. Ou de se sentir, né, nesse sentimento que busca a inferioridade, de forma alguma. Mas a Eu gente digo inferioridade e um certo descanso, né? Então, também. eu me coloco naquela São situação, máscaras, eu né? não tenho condições São agora, defesas. eu não posso, então eu fico aqui. É cômodo. Mas é como você disse, por que eu não digo, olha, eu só consegui até aqui, mas se você me ajudar, eu posso. Então, você se coloca para aprender, Exatamente. para que Então, você passe, sim, capacitado para aquela situação. Parar de ter esse sentimento de competição ou de conformismo, né? Porque nós temos a dinâmica, a necessidade até, e o compromisso de evoluir. É da lei, é natural, é processo. Mas aí de acordo com o que a gente vai desenvolvendo, de acordo com que a vida, não nos preocupemos, a vida ela vai sempre apontar, ela vai sempre nos dar a situação, o momento, até o trabalho, viu? Que a gente precisa para desenvolver o que a gente precisa de fato desenvolver. E a gente não pode esquecer, se a gente está no mundo de expiações e provas, nós ainda estamos provando tudo aquilo que nós achamos que conhecemos E espiando, né? e espiando. Então a gente está ali passando pelas situações e cabe a gente ter essa reflexão. Se de fato aquelas virtudes que eu acreditei que já tinha adquirido, realmente adquiri. Se eu soube fazer uso delas nas situações adequadas. E Emmanuel prossegue, né? Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Olha que fantástico que Emmanuel diz agora. Eu tenho aquela ânsia, aquela necessidade de receber algo novo, de ir atrás de mensagens novas, mas tem ali uma mensagem que eu recebi há 1 ano, 2, 3, que eu nem me preocupei com o conteúdo dela, eu nem trabalhei ainda as recomendações, como ele diz aqui, que estava lá na retaguarda, e eu já estou ansiando por coisa nova. Eu me lembro em uma entrevista do nosso amigo Marcos Sodré, que ele disse assim: a gente já tem todos os ensinamentos de Jesus. Livros a gente tem incontáveis. A gente quer uma mais... reencarnação, a gente não dá conta. A gente quer mais o quê? Porque a gente está sempre esperando o novo livro de Joana, né? O novo livro dos nossos melhores autores, para que a gente veja novas revelações. A maioria de nós, Giane, a maioria de nós não leu nem a codificação ainda. Não conhece nem a base. E aí a gente está sempre esperando a novidade, aquilo que pra gente acha que vai ser o mais revelador, e a gente não se preocupa em realmente viver o que essas mensagens nos dizem.
O quanto que a gente já tem. Porque se a gente for realmente se dedicar, se a gente pegar um livro na nossa existência inteira, nos livros edificantes, um livro de Emmanuel, um livro de Chico, um livro da codificação, se a gente pegar um desses livros e numa existência a gente se dedicar a A tentar realização do que está escrito vivenciar ali, aquilo que está ali, talvez a gente não faça. a gente não consegue, porque É. nesse livro tem muitos ensinamentos. De Mas fato, se a gente tentar, já é um ganho muito grande. sem dúvida. Agora a gente lê pilhas, tem gente que tem estantes repletas de livros lidos e não lidos também, mas que na realidade não houve aquela tentativa de, olha, isso aqui eu vou tentar ver se eu consigo, eu vou me policiar, eu vou me vigiar, vou pedir inspiração à espiritualidade para me ajudar, para eu verdade. corrigir isso É aqui. verdade. Então, fantástico, né? Essa telinha, essa palhinha de Emmanuel. E ele prossegue. Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo. Né? Já quer ir para o macro sem trabalhar nem o micro. Se os nossos maiores discípulos têm que ser os nossos E eu acho filhos, aqueles que nós engraçado. nos responsabilizamos. E eu né? acho engraçado, né? A gente sabe que tem irmãos espíritas e de outras religiões que se acham missionários. E muitos deles abandonam a casa, abandonam a família porque vão para a missão, né? Vão realizar missões em outras localidades, em outros locais, e deixam a família em faganhos, né? Ao abandono mesmo, ao relento. Será que isso é importante, é agradável a Deus? É isso que Emmanuel está querendo nos chamar a atenção aqui. E ele prossegue mais. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. Né? Não deixa de ser uma fuga. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnado ou desencarnada, é lei soberana. Eu acho interessante porque O soberano é bem malandro, ou seja, E está outra, né? acima de toda e qualquer E outra, coisa. nesse parágrafo ele não deixa dúvida não, porque não fala, né? O homem não sei o quê. A parte da humanidade não sei aonde, né? Aqui ele fala do encarnado e da desencarnada, do encarnado e da encarnada, né? Ou seja, na condição, o indivíduo não, ele esteja num plano, esteja no outro, ele tem que desenvolver. Ele tem que continuar se aprimorando. Não pode parar nunca, mas com tranquilidade, sem querer fazer além, porque ele tem que executar bem. E até como ele diz assim, programa individual de trabalho no aprimoramento de si mesmo na condição de encarnado e desencarnada. Aí, deixa eu ver, acho que foi aqui. É o programa individual de trabalho da alma, né? No aprimoramento de si mesmo. Aí ele dá continuidade, ele diz, inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. Muitas vezes existe também da nossa parte, porque isso é comum a todos nós, a gente achar determinadas coisas e a gente se proteger daquele nosso achismo, né? A gente se engana, né? Porque na realidade a gente sabe quem de fato nós somos, mas a gente tenta se enganar. Nem dá a mão à palmatória e nem tá nem aí pro que chega, seja que é melhor, que é mais útil, mais dinâmico. E às vezes a gente se coloca na condição de coitadinho para que venha um terceiro, proteja, que passe a mão na cabeça, né? E às vezes nos falta essa noção, né, desse programa individual de trabalho que aqui ou no plano espiritual a gente vai ter que executar. E é meu.
é meu. E de mais Alguém ninguém. pode até dar um pitaco, pode até ajudar, mas ninguém vai fazer pela gente, não. Que a gente sabe que ajuda porque nós temos muitos amigos espirituais, E a encarnados, misericórdia de encarnados, e Deus a misericórdia abunda, divina, né? né? O universo. Está sempre Isso é ali a fato. nos auxiliar. Às vezes, quando a gente está à beira de fazer uma besteira, chega alguém e diz: meu amigo, mas não era melhor se você fizesse assim? Aquela pergunta que faz você parar e pensar, né? Então, é o chamamento à responsabilidade. É um compromisso individual. E eu ainda diria impessoal e intransferível. Intransferível, não tem como não ser não. E ele diz aqui no parágrafo seguinte, Daniel, de qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Deus ordena, meu filho, a gente tem que obedecer. Né? É como se fosse a caneta do juiz. Veio, tem que cumprir. Né? E aí ele termina, né? Finaliza. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Né? É a gente não ter a ânsia, não. E como o povo diz, né? Como o dito popular fala, morrer em véspera de festa como peru, né? Ansioso, agoniado com o dia de amanhã. Eu acho que nesse fechamento... Viver a cada momento, a cada situação, o seu dia, o seu momento, a sua verdade. Cada dia a sua batalha. E eu acho que esse fechamento, ele deixa claro que é se executar bem. Porque se executar bem, como a gente vem falando desde o começo, não é você ser o melhor, mas é você fazer tudo aquilo que você podia fazer. O que está ao seu alcance, né? Lembrando que isso em equilíbrio. Em equilíbrio e sem aquela história do coitadinho, né? Que não, eu não posso, porque também isso é desculpa. Né? Você tem a ferramenta, você tem o apoio, você tem o auxílio e você tem que buscar, você tem que bater, você tem que insistir, mas com paciência, com calma, com moderação, que a gente chega lá. É assim que se evolui, né? A gente está chegando nos momentos finais, né? A gente já acabou os comentários, a hora Você já vê está... como é gostoso e como de fato esse assunto mexe e tem a descortinar, né? Eu queria só finalizar a minha fala, assim, esse executar bem, ele é um chamamento, né? Executar, a gente parar e pensar como a gente está vivendo e vivendo cada aspecto da nossa vida, da gente parar e pensar como sou eu na minha família, com meu marido, com minha mulher, com meus filhos, com meus pais, no meu trabalho, no centro espírita, como sou eu e quem sou eu, né? A gente parar e se observar e aí começar a ver o que a gente precisa corrigir, porque a gente sempre tem algo a corrigir, não existe esse que não tenha nada a corrigir, aqui na Terra não, né? A não ser que tenha sido um enviado especial, mas entre os elementos normais da Terra não existe. Mesmo assim, ele tem que executar bem. E tem que executar bem, exatamente. Então, assim, a gente sabe, a gente tem as nossas limitações, a gente tem que respeitar as nossas limitações e a gente ter a certeza que o compromisso, uma vez assumido, existe a providência divina, existe o respeito ao nosso livre-arbítrio, né? Mas existe um compromisso que uma hora ou outra vai ter que ser cumprido. E assim, a gente está finalizando o mês de setembro, que é um mês amarelo, que a gente buscou nesse mês falar sobre o suicídio, e eu acho que um tema que faz com que as pessoas parem para refletir a sua vida, como elas estão executando, e saiam do automático, né? E comecem a respeitar os seus limites, a entender o que você pode, o que você não pode fazer. E que não poder fazer não é um ato abominável, é apenas momentâneo. Que a gente tem que ter perseverança
que a gente tem que ter fé e que a gente tem que ter força e humildade para se dispor ao aprendizado, a dizer assim, infelizmente não tem como, até aqui é o que posso ir, e sem achar que isso é pouco. Porque a gente tem que ter consciência que tudo o que nós conseguimos de bom, de evolução, até onde nós chegamos, é muito. Porque nós já fomos bem piores, já tivemos defeitos bem mais graves. Mas se nós nos colocamos nessa disposição de aprender, de refletir e de melhorar, a gente está no caminho. Sim. E a gente continua acreditando na vida, né? Nessa oportunidade divina de aprendizado, no seio familiar, no seio das religiões, né? E a gente tem que acreditar e apostar na vida. Você que não escuta aí, que diz assim, eu estou cansado, eu não aguento mais, reflita, pense, reordene sua vida, coloque equilíbrio em cada coisa e continue com fé, porque é um exercício diário, mas que vale a pena, porque um dia todos nós seremos anjos. Porque executar bem não é fazer o primordial no primeiro momento, mas é dentro da possibilidade de se ter a paciência da execução daquilo que eu posso fazer no momento, né? Que a oportunidade ela vai surgir sempre e que a vida é sempre para ser valorizada. Como Jesus disse, ela tem que ser em abundância, abundância sempre. Então, meus irmãos, não nos preocupemos com o dia de amanhã. Busquemos no Senhor, como João Batista diz, né? Aquilo que está ordenado única e exclusivamente, executando bem o que estiver em nossas possibilidades, o que a gente assumir, o que a gente for buscar fazer, mas com muita tranquilidade, com muita paz, com muita fé e esperança, que sempre nesse contexto da tranquilidade, na serenidade, dias melhores vão surgir progressivamente. E a conquista de si mesmo é o passo essencial, também dentro da tranquilidade, dentro da dinâmica da misericórdia e do amor de Deus, para que a gente possa ser melhor como fomos, né? Do que somos hoje e progressivamente. Cada dia melhor e caminhando sempre. Né? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, um beijo no coração e até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta.